Amém. Amém. Eu cumprimento os irmãos, as irmãs na paz do Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Eu, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, no grupo, tendo a oportunidade de falar, né, um pouco da palavra. E a Bíblia aberta é sempre Deus falando, né? Independente de quem esteja falando, independente de quem esteja verbalizando, é sempre Deus falando. Então, que Ele fale conosco, com cada necessidade, com cada orientação, que o Espírito Santo ele venha reger, né, a música nessa manhã, né, e seja ele que venha falar conosco e cada um, né, não sei se tem homens, mas se tiver que Deus abençoe, ou se tem só irmãs aqui, amém? Então, Tem homens também, irmã Carolina. tem? Sim. Então tá bom. Amém. Deus abençoe. E então vamos assim dar início. Essa palavra, irmãs, aqui Eu fico com a câmera aberta mesmo, Flávio? Sim, pode ser, porque tá gravando, né? E para Ah, saber tá. aqui. Então, Jeremias 46, né? Então, basicamente é um texto que fala a profecia sobre contrário aos egípcios. Profecia a respeito do Egito, esse é o subtítulo. No versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra as nações. Então, aqui é uma palavra que foi direcionada a Jeremias, diretamente a Jeremias, naquele tempo em que foi mostrado a ele toda a situação caótica em que seria colocado o povo egípcio. E aqui me chama a atenção já no começo, ele fala, né? É, a palavra do Senhor que veio a Jeremias contra as nações a respeito do Egito, contra o exército de Faraó, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei da Babilônia, no quarto ano. Ele já começa dizendo: preparai o escudo, pavês, chegai-vos pela peleja, selai os cavalos, montai cavaleiros, e apresentai com emos, poli as lanças, vestivos de couraça. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Então, irmãos, nós sabemos o quanto o povo do Egito foi um povo perseguidor do povo de Deus. Então, na história, nós sabemos quanto o Egito foi um povo que tanto escravizou espiritualmente, escravizou moralmente, fisicamente, o povo de Deus. E nesse contexto, existe uma profecia, existe uma palavra do Senhor a respeito do Egito. Então, isso primeiro nos mostra que Deus, enquanto voz suprema, poderosa e firme, ele sempre põe no tempo correto, termo, fim às nossas guerras. Deus diz aqui, o profeta fala até com ironia: olha, egípcios, se preparem, né? Comecem a polir as suas armas, comecem a colocar as suas roupas, preparem os cavalos, os carros de corrida, porque os carros de corrida do Egito, eles eram, para a época, considerados mais velozes e mais apurados, porque eram leves, eram de um material leve e conseguiam atingir uma velocidade muito grande. Então ele com ironia fala: olha, prepara os carros, prepara as suas lanças, a sua couraça. Mas depois ele fala: mas eles estão acometidos de medo. Irmãos, Deus, Deus, independente de quantos dias passem, independente de quantos dias
corram. Deus sempre vai honrar o povo dele. Deus tem um memorial diante dele dos nossos inimigos. E Deus, ele é fiel em dar cabo a todos eles. E nesse capítulo, o povo do Egito, o exército egípcio, ele é humilhado frente a várias comparações que o profeta faz ao Rio Nilo. Estão como o Rio Nilo, estão confusos entre si, eles atacam entre si, eles acabam ficando confusos quanto à direção que vão. Quer dizer, um exército que sempre estava acostumado a lutar com propriedade, ele se pega numa situação de que ele está sendo assolado. Então, o que Deus quer falar conosco, primeiramente, nessa manhã, é isso. Nós temos, sim, os nossos inimigos, sim, nós temos, e muitas vezes é inimigo de tempos, é inimigo não de agora, é inimigo que traz a nossa história, o nosso traço de vida, e desde então nós temos perseguidores, nós temos exércitos que se levantam contra nós há muito. Só que chega o tempo em que a palavra do Senhor vem contra esse povo, vem contra essas pessoas, e Deus, ele acaba o quê? Nos honrando com essa situação. Então, ó Egito, onde está a tua vitória? Onde está? Porque os teus homens dizem assim, por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Ele pergunta por quê? Então, derrotados os seus valentes e vão fugindo, sem olhar para trás. Há terror ao redor, diz o Senhor, há terror neles. Não fuja o ligeiro, nem escape o valente. Para o lado do norte, junto à borda do Eufrates, tropeçaram e caíram. Então, se trata de homens que eram forjados para a guerra, homens que eram preparados para estar à frente, mas tropeçam, se confundem, mudam a direção, mudam o sentido e se confundem. Irmãos e irmãs, Deus nessa manhã diz, sim, os nossos inimigos, eles vão se atropelar entre si. Eles vão mudar o curso do rio. Os pneus das suas carroças tão velozes e tão preparadas vão sair do prumo. Os seus cavalos vão se machucar. Não haverá vitória, haverá medo, haverá fuga. Oh, onde estão os teus valentes? Na nossa vida ministerial, na nossa vida pessoal, esses valentes existem. Mas nesse dia Deus nos fala, olha, o valente da tua área ministerial, ele vai se levantar. E sabe uma característica aqui que a gente vê aqui dos egípcios? Eles eram tomados de audácia, eles eram tomados de orgulho, porque sim, eram considerados sim um exército superior, um exército à frente do tempo, um exército em que acumulava cada vez mais vitórias. Então, o inimigo das nossas almas, da tua alma nessa manhã, você tem um inimigo na tua alma. Você tem, talvez, aleluias, um problema no teu ministério, uma, uma pinça, quando a gente pisa numa agulha, quando a gente pisa numa planta que tem como se fosse uma agulha, ou a gente pisa em algo que faz numa ferpa de madeira, Deus fala assim, ó, pisou numa ferpa de madeira, aquilo dói demais. Apesar de ser uma coisa pequena, aquela ferpa dói demais. E aquela ferpa, ela inflama. Tanto a mão, já aconteceu com a minha mão, ou no pé. Então, é assim, Deus me mostra uma ferpa nas mãos e nos pés.
como se fosse o exército egípcio. E essa ferpa, ela inflama. Se você não tirar, ela vai ficar ali incomodando, incomodando. Talvez o teu problema, talvez o meu problema não seja algo muito grande. Seja, sim, egípcios, mas seja algo pequeno, mas algo que inflama. Algo que inflama o nosso coração e algo que te impede de prosseguir, algo que te impede de ir além do que você precisa. Porque aquilo está doendo, aquilo está inflamado. Se você colocar um tênis para andar longas distâncias, você não vai conseguir. Por quê? Porque apesar de ser pequeno, apesar de ser algo pequeno, é algo que inflama e te impede de caminhar. O que será que, qual é o viés dos egípcios hoje, que já estão derrotados, está tomando a tua paz e a tua tranquilidade e está impedindo você de prosseguir? E às vezes essa madeirinha aí que tá, essa ferpa, talvez esteja muito tempo aí dentro de você, dentro do seu corpo. Já tem inflamado, desinflamado, inflamado, desinflamado, porque às vezes é assim, a gente toma um remédio, irmãos. Mas às vezes aquele remédio, ele só alivia por cima a dor. Às vezes a dor que nós temos é a dor talvez de uma escravidão, como o povo passou muito tempo sendo escravo. Nosso povo passou muito tempo sendo escravo dos egípcios. Só que a escravidão, ela é uma condição que não basta abrir-se a porta. Olha, agora vocês estão livres. Assim aconteceu. Moisés tirou aquele povo da assolação dos egípcios. Mas eles continuaram com a mente fadada à escravidão. Continuaram com a ferpa dentro das suas peles. E isso fazia impedir de caminhar. Às vezes essa ferpa é uma situação que condiciona nossa mente a viver numa escravidão, a viver sob um jugo que nós temos que enfrentar, a viver talvez debaixo de um abuso espiritual. Pouco se fala disso, de abusos espirituais, mas muitas vezes, aleluias, sobre o argumento de que sim, nós temos que ser obedientes, nós temos que ser sim ovelhas que andam debaixo de uma ordem, ovelhas que têm que andar debaixo de um regimento, de uma igreja. Talvez debaixo dessa propaganda, embaixo dessa argumentação, existe uma situação em que existe um abuso. Porque sim, nós devemos ter respeito às autoridades. A Bíblia diz isso. A Deus e às autoridades. Mas será que essa ferpa egípcia, ela é tomada com coerência, ela é tomada com ordem, ela é tomada de acordo com a palavra? Ou será que eu e você estamos sendo assolados por um abuso espiritual de alguém que, sob o argumento de medo, de rebelião, de apostasia, nós estamos ficando dentro da caixinha, encurvados, encolhidos, e sob essa condição, nós temos padecido espiritualmente. Nós temos enterrado os nossos talentos, temos enterrado o nosso dizer, o nosso ministério, a nossa audácia de falar. Será, irmãos, que diante disso não temos assolação espiritual dentro da nossa alma? Eu sei que eu falo aqui, aleluias, para crentes maduros, crentes que já caminharam um tempo, crentes que já têm experiência na casa de Deus, experiência com Deus, e esse assunto é um assunto maduro, mas Deus traz a tábua do meu coração para trazer. Nós somos livres em Cristo. Ele veio sim para aliviar as nossas cargas, aliviar o nosso fardo, e podemos caminhar em liberdade.
Mas sim temos que tomar cuidado de tudo aquilo que vem nos assolar, nos sobrecarregar, trazer sobre nós fardo, trazer sobre nós jugo. Muitas vezes não temos liberdade, aleluias, de fazer algo na casa de Deus que seria lícito fazer. Não temos liberdade porque seremos julgados, duramente julgados, por aqueles que se dizem mais espirituais que nós. O princípio desse exército do Egito ter caído era a altivez. Aqui Faraó e seus homens, eles caem por altivez. É um dos fortes motivos que esse exército caiu, sim, foi por altivez. Porque eles se achavam superiores, tinham conquistado, sim, muitas guerras, e com eles despojos, e com eles escravos, e eles avançavam. Só que uma hora a altivez ela é derrubada. Deus, ele se agrada de coração humilde, de coração contrito diante dele, ele se agrada de um coração que se submete a ele. E como é comum, irmãos, e nós temos que pedir a Deus, só Deus, me dá o espírito de discernimento, concede para mim, eu falo para Deus, Senhor, e se eu não entender, porque pode acontecer muitas vezes comigo, Deus, se eu não entender, desenha para mim como se fosse para uma criança de 5 anos. Desenha para mim, pai, se eu não estou entendendo esse contexto. Olha, hoje Deus quer falar muito de vida ministerial. Ensina para mim, pai, se eu não estou vendo. Irmãos, saibam de uma coisa, irmãs. Se tem alguém que senta com você e fala de um irmão, aponta um irmão, saiba que na sua ausência você também vai ser apontado e apontada. É muito sério, principalmente num ministério de intercessão, num ministério que é um ministério de linha de frente, um ministério que é uma primícia de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos constantemente apontados. E não é só pelo inimigo. Não é só pelo inimigo numa retaliação eventual, que nós sempre temos que orar para que isso não ocorra. É por irmãos. Mas Deus nos ensina nessa manhã a como devemos nos acautelar, estar acautelados diante de Deus, para que isso não nos afete. Às vezes, sobre um argumento, eu repito isso, irmãos e irmãs, às vezes sobre o argumento de uma falsa religiosidade, de um costume, de um regimento, ou fruto ainda mais de uma coisa mais pesada, de uma inveja interior, que talvez tenham de um dom que é seu, de, um, de uma habilidade que Deus te deu, de uma forma de tratar alguém. Sempre existe uma palavra por cima, uma palavra distorcida, que aparentemente ela soa como santo e religioso, mas não é. É aprisionador. E nós já tivemos muitos egitos em cima de nós. Tivemos muitos egitos que queriam nos assolar e nos prender por muito tempo. E fomos vítimas desses homens, sim. Mas hoje não deixa de ser diferente sobre o outro aspecto. Sim, nós somos perseguidos. Somos perseguidos, sim. E acometidos muitas vezes de medo. Medo de pecar contra Deus e falhar, e deixamos que aquele subjugo venha sobre nós, deixamos que venha prevalecer aquele jugo sobre nós, de pessoas que não teriam que fazer isso conosco. Mas nós temos, às vezes, temor, nós temos receio, nós temos medo de falar disso, porque realmente o abuso espiritual é algo que não se fala. Abuso espiritual é algo que não se discute, porque existe muito medo em torno desse assunto, mas Deus é aquele que vem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Irmãos e irmãs, nós estamos buscando nessa manhã a liberdade de Cristo, a liberdade de estar, sim, com respeito às autoridades, sim, mas a liberdade de estar, fazendo o que o Senhor quer que fazemos. A liberdade de fazer o que Deus quer, realmente, que colocamos a nossa mão na massa, ainda que o homem diga que não é o seu ministério, que você não tem, às vezes, atributo para isso, que você não tem capacidade. Deus é o que chama você, é o que fala para você primeiro se levantar, primeiro se colocar de pé, para que ele venha falar, para que ele venha te levantar naquilo que ele quer. Ah, sim, mas na igreja há boicote. Na igreja eles não deixam, ou na igreja eles não dão ouvido a esse tipo de coisa. Porque verdade é, irmãos, hoje cuidar de pessoas está muito raro. Alguém que vem atrás de você, aleluia, alguém que vem atrás de você, alguém que vem preocupado com a sua vida, são muito poucos, muito poucos. Eu conheço poucos servos de Deus que vêm fazer isso, se colocar na brecha, porque hoje, infelizmente, a nossa igreja, ela está inflada, mas às vezes ela está inflada de quantidade, às vezes ela está inflada de muitas vezes de propósitos errados. Muitas vezes eu vou encontrar uma situação de uma pessoa de Deus que quer buscar. Ela busca. Não sei se os irmãos já viram isso, já conheceram alguém assim. Busca. Mas ela está buscando poder, ela está buscando, claro, quanto mais se busca, mais poder. Aprendi isso, poder e santidade. A gente vai buscando, Deus vai acrescentando. Só que os dons de Deus são para ele. O que Deus me der de maravilhas é para a obra dele. Qual é o propósito, muitas vezes, das pessoas? Não é honrar a Deus, é ser reconhecido numa sociedade, é ser valorizado numa sociedade e ser visto numa sociedade. Qual é o propósito de, muitas vezes, um sacrifício na casa de Deus? Qual é realmente o propósito que eles se colocam como se fosse um alvo, buscam, estão sempre à frente, estão sempre em todos os trabalhos, estão ajudando o pastor, estão fazendo, sim, são ativistas religiosos. Irmãos, Deus me deu essa direção nessa manhã, de falar disso. Ativistas religiosos, eles estão inflando a igreja. Trazem pessoas, sim, mas para ouvir uma palavra, muitas vezes, uma palavra que não é revelada, uma palavra que não alimenta o povo. O povo precisa ser verdadeiramente alimentado, com alimento. Não é alimento de quantidade, é alimento de vitamina. A gente sabe, a gente não precisa comer um monte, a gente precisa comer o proteína certa, carboidrato certo, gordura certa. O nosso prato tem que ser assim, e assim é no reino de Deus também. Temos que ser alimentados adequadamente, não para virar novilho gordo e sem função. Porque o novilho, se ele está muito acima do peso, vamos fazer essa comparação junto aos outros, vai ter dificuldade de encontrar, de seguir o grupo. E eu não estou falando de gordura física aqui. Os irmãos me entendem. Eu não estou falando de gordura física. Estou falando de gordura espiritual. Quanto de alimento substancial e importante nós temos no nosso corpo? Será que está faltando nas palavras vitaminas? Será que a palavra que é pregada para nós, que é colocada para nós, é uma palavra que nos dá substrato para continuar uma semana e você fica lá lembrando daquela palavra? Meu Deus, Deus falou isso no domingo. Olha, Deus falou isso na terça. Olha, Deus falou realmente. E com essa palavra eu vou ter força de caminhar, eu vou ter força de andar, eu vou ter força de lembrar.
e trazer à memória aquilo que me dá esperança. Será que eu vou ter isso ou não? Ou será que é uma promessa? Ou é uma palavra ditada, uma palavra regrada, uma palavra ali que não tem a frutificação e a bênção do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que faz isso em nós. É o Espírito Santo que vivifica a nossa alma nos dias terríveis. É o Espírito Santo que vivifica a nossa alma quando falta esperança, quando falta palavra para orar, quando falta ânimo para levantar da cama, quando falta ânimo, muitas vezes, para falar de um irmão que te procura. Aleluias! Às vezes a gente não tem nem força, nem palavra para dizer para alguém. Às vezes vem alguém nos procurar, talvez naquele dia mais difícil, mais assombroso da nossa alma. Será que aquele alimento, ovelha, que você tem recebido, aquele alimento tem te sustentado? Você tem tomado água adequadamente? Aleluias! O teu pastor, o teu líder tem te dado água suficiente? Ou no meio da semana falta essa água? No meio da semana você tem dificuldade porque falta água. E se falta água, o nosso corpo vai sucumbindo. O nosso corpo vai ficando cada vez mais frágil. Será que nós estamos ficando frágeis frente ao alimento que comemos? Frente a líderes que estão à nossa frente, mas eles querem o quê? Inflar o seu ego. Eles querem inflar o seu ministério. Eles querem sim colocar destaque, aleluias, no seu ministério. Querem colocar fatores que vão saltar aos olhos de muitos, muitos que dormem, porque a verdadeira palavra precisa ser pregada, a palavra que dá força para caminhar, a palavra que dá força para continuar. E aqui nessa palavra de Jeremias 46, basicamente fala da queda dos egípcios, da queda de um povo que aprisionou. Igreja, não somos mais. Nós vamos ver, aleluia, os egípcios da nossa alma, os egípcios do nosso caminho caírem por terra. Nós vamos ver esses carros de Faraó serem lançados ao fogo. Nós vamos ver esses carros, esses homens que se dizem valentes, caírem ao chão. Um lutar contra o outro, um despedaçar a sua espada contra o outro. Nós veremos isso na nossa vida, é a promessa dessa palavra. Deus diz: olha, acabou a sua altivez, acabou a tua força. É soldado contra soldado, aleluia. É carro desmantelando, é roda saindo fora. É homens valentes que se diziam antes valentes, fugindo, fugindo para um outro lado, fugindo para um outro sentido. Sim, nenhum império diante de Deus prevalece. A soberania de Deus e a força de Deus em qualquer tempo, em qualquer século, em qualquer lugar do tempo. Deus determina. E aqui ele disse: Jeremias, profetiza contra eles, porque assim vai acontecer. Profetiza contra eles, porque assim eles vão ter a cabo do seu exército. E assim, irmãos, na sua vida também será assim. Deus dará cabo aos egípcios. Deus finalizará um termo. Deus colocará por terra esses inimigos que te escravizaram por muito tempo, que te assolaram por muito tempo. É essa palavra que diz. E ele vai pôr por terra esse povo, vai pôr por terra esse inimigo que assolou, que escravizou, que ensinou só baixar a cabeça e fazer. E quando nós somos livres, nós estamos numa liberdade, temos dificuldade de pensar, de reagir como agentes livres. Irmãos, muitas vezes nós crentes com liberdade, sem a escravidão, aleluia, desse Jeremias 46 que trata dos egípcios, sem essa escravidão zelada, maltratada, que se estendeu por tantos e tantos anos, nós temos dificuldade de ter liberdade.
Então, basicamente, Deus fala de liberdade nessa palavra. Deus revela para nós a liberdade que nós temos que buscar e nós temos que ter nele. Não estamos mais debaixo desse jugo. Não estamos mais debaixo do jugo desse exército que agora se mostra, aleluia, destruído. Diz assim. Então, Nabucodonosor, nesse contexto, ele vence os egípcios. Amém? Diz assim, olha, o 16: o Senhor multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros e disseram: levanta-te, voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que nos oprime. Existe o quê? Um luta contra o outro. Quando Deus entra nessa nossa batalha, eu sei que você enfrenta a batalha de muitos anos. Eu sei que você enfrenta uma assolação de muito tempo. Mas quando Deus entrar, quando chegar o dia de Deus entrar, eles vão lutar contra si, eles vão se destruir, eles vão se oprimir. Você não vai precisar nem fazer nada. É igual a oração lá de Josafá. Aquietai-vos, olhe, ele fará por nós. Os nossos inimigos, eles vão se açoitar entre si, eles vão matar-se entre si, eles vão se destruir entre si. Mas a palavra que Deus nos traz diante da derrota dos egípcios, que esse é o cerne da palavra, a gente não pode sair da palavra, é isso. Saibamos lutar na liberdade que Deus nos deu. Sabemos lutar o que Deus tem nos dado, o que Deus tem nos sucedido a tomar posse. Muitas vezes nós nem sabemos o que fazer, nós não sabemos o que fazer com os despojos. Porque quando o povo de Deus ele sai do Egito, ele não sabe, ele é guiado sim por uma coluna de fogo, é guiado sim por um refrigério de uma nuvem. Eles são protegidos, nós somos protegidos, mas nós muitas vezes, na nossa limitação, na minha limitação humana, muitas vezes eu subjugo ao que Deus tem para mim, ao que o Deus já me deu como propriedade, como posse dessa terra, como bênção dessa terra, em prol de um regramento humano, em prol de uma regra humana, em prol de um abuso de alguém espiritual que quer cercear, que quer regrar, que quer determinar os limites da minha vida. Temos que saber também, perdão, que Deus nos dá como autoridade sobre a nossa casa. Eu creio que vocês todos são um arrimo das suas casas. E é sobre eles que nós temos que primeiro zelar. A Bíblia diz: cuida da tua casa primeiramente. Então nós temos sim que cuidar da nossa casa. E esses líderes, irmãos, muitas vezes eles dizem que você tem que estar de maneira suprema e superior dentro da igreja, fazendo as coisas. Às vezes te dão inúmeros ministérios, inúmeras tarefas dentro da igreja, e você não tem nem tempo, às vezes, para limpar a tua casa. Às vezes você não tem nem tempo de conversar com seu marido. Um marido talvez que não seja nem crente. Você não tem tempo de conversar, você não tem tempo de zelar pela sua casa, de trocar um paninho lá na sala, na mesa da sala, ou de fazer uma comida diferente. Às vezes você não tem nem esse tempo, porque é tanta sobrecarga que querem colocar, é tanto ativismo religioso, porque o ativismo religioso leva à alienação. Perdão, o ativismo religioso, ele leva à alienação de que você, para Deus, você tem que fazer, 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 fazer. Porque se você não obedecer, se você não tiver nessa linha de pensamento de fazer, fazer, de obedecer o que o pastor está falando, de obedecer o que o teu líder está falando, você não serve.
Porque você tem que estar dentro desse ativismo. O ativismo religioso é muito perigoso, porque é um círculo em que se não tem nem começo nem fim. Porque você vai agregando funções que às vezes não são nem suas. Você vai agregando funções de pessoas que não fazem as suas partes na igreja, e você vai pegando responsabilidades sob o argumento de que se você não fizer, você é desobediente, você tá fora da bênção do pastor, da bênção do teu líder, você tá fora de uma seara abençoadora. E não, isso é abuso, é tá fazendo a mais, é tá fazendo, não porque você quer fazer, mas porque você quer estar sendo obediente, você quer estar sendo obediente, você quer estar sendo é, submissa à vontade, entendendo que isso é de Deus, entendendo que isso é a palavra que deve prevalecer, é a ordem, é o comportamento que deve prevalecer frente a tanto abuso. E isso se reveste muitas vezes de falsas intenções e de um, de um controle de espiritualidade, de autoridade espiritual, porque nós não somos mais escravos, irmãos. Principalmente agora, né? Eu estou falando, remetendo ao povo do Egito, que é a palavra, mas depois que aquele povo saiu, aquele povo não era mais escravo, mas tinha mente de escravo. Então nós temos que pedir a Deus que nos ajude a lidar com essa situação. Tirar de nós tudo que não é propósito dele. Senhor, eu tenho feito essa oração. Senhor, me ajuda a fazer só o que o Senhor quer. Adestra assim as minhas mãos para a guerra, adestra assim o meu coração para estar diante do Senhor, fazendo o que o Senhor quer, mas tira o peso a mais. Você não tem que carregar peso a mais. Você não tem que ter medo de uma palavra retalhadora. Por quê? Porque você está em Cristo. A tua mente se renova no Senhor. Você tem que fazer exatamente, aleluias, você tem que fazer exatamente o que o Senhor diz para você fazer. E muitas vezes nós temos que buscar isso, porque é difícil discernir as vozes. Por quê? Porque a religiosidade, essas pessoas, elas vêm como assolar nossa alma e confundir a nossa alma. Porque quando nós somos escravos, nós temos somente que fazer, obedecer, parar a hora que eles falam para parar, começar a trabalhar na hora que eles falam para trabalhar. Olha que coisa séria. Comer quando eles falam para comer. Nós não temos que pensar. Nós não temos que ter atitude frente às coisas. Nós não temos que ter o nosso livre-arbítrio sendo usado, pensado e aplicado. Não, quando eu sou escravo, eu estou submisso totalmente ao inimigo, porque aqui é submissão a inimigos que caíram por terra, que é o caso da palavra, e também a abusadores. Abusadores. Irmãos, é uma palavra para crente que caminha já, que consegue ter essa visão. Talvez você tenha isso no seu coração, mas você não tenha nem com quem conversar sobre isso, porque realmente é um assunto muito sério. E quando você resolve se posicionar, quando você resolve falar o que você pensa, muitas vezes você é boicotado da igreja, você é colocado à margem do teu ministério, da tua comunidade cristã, porque Deus sim nos dá ordem para estarmos juntos como igreja. Deus sim nos dá ordem para congregarmos, mas que a nossa mente ela possa ser renovada em Cristo, a nossa mente possa ser renovada e que façamos só o que o Senhor quer que faça. Nada além disso, nada de ativismo religioso, nada de talvez querer ficar quietinho debaixo de um argumento que não é o que parece. É uma propaganda lá no outdoor que a gente vê, que a gente acha uma coisa, mas não é isso. Não é isso. Aquilo é revestido de outra intenção e acabam nos usando. Muitas vezes acabam nos usando. Olha, às vezes o pastor
ou o líder, ele quer a ovelha, ele quer a lã da ovelha. Ele quer a lã da ovelha. Uma lã bem cuidada, uma lã boa, ele quer usar aquela lã. E a ovelha, ela fica nua, ela fica muitas vezes desprotegida. Quantos pastores tiram lã em época de frio das suas ovelhas? Quantos pastores não tiram lã em tempo de frio? Tem que saber a época de tirar, tem que saber como tirar, se vai ficar rente à carne, se não vai ficar rente à carne, se vai machucar ou não. E às vezes eles tiram, irmãos, e acaba machucando a nossa carne, acaba machucando o que não tem que machucar. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, o tempo passa rápido. Em nome de Jesus, que você, que eu, receba a liberdade de Cristo na mente e possa, em oração, discernir o que Deus quer para o teu ministério. Ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Porque muitas vezes Deus quer que você faça uma coisa. E aquilo que ele quer que você faça, vai multiplicar, vai irradiar sobre muitas pessoas, o que não aconteceria se você tivesse envolvido a tantos ministérios, a tantas atividades. Porque sim, nós temos que ter também tempo de qualidade com família, porque tem que cuidar de família. Principalmente famílias mais complicadas, famílias que têm gente que precisa de tempo, de resiliência, porque enfrentamos tempos difíceis em que às vezes a nossa família ela é ponto para muito desgaste espiritual da nossa parte, mas a Bíblia diz que nós temos que cuidar deles também. Então é tempo de liberdade. Você e eu somos livres em Cristo. Sobre a égide da obediência dos nossos líderes, sim, mas que Deus nos dê a audácia de orar, de buscar, de saber o que eu tenho que fazer. E que não há julgo sobre nós. Não existe julgo sobre nós. Eu vou ler aqui para finalizar. No final do capítulo, Deus fala para Israel, né? Não temas, pois, tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eu te livrarei do país remoto e a tua descendência. Fala de descendência, olha. Da terra do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante. Não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque eu estou contigo. Darei cabo de todas as nações para quais eu te arrojei. Mas de ti não darei cabo. Castigar-te-ei, mas em justa medida. Não te inocentarei de tudo. Deus nos ensina também, né, irmãos? Deus nos corrige, Deus nos ensina. E todas as vezes que nós somos desobedientes, que nós andamos fora dos trilhos, Ele acaba nos trazendo de volta. E muitas vezes não é de uma forma muito leve ou muito agradável. Às vezes eles têm que nos corrigir para nos trazer de novo ao centro. Mas aqui tem uma promessa de não destruição, tem uma promessa de que ele vai nos guardar até a nossa descendência, que ele vai nos ajudar, né? E que não haverá quem o atemorize. Então, irmãos desse grupo, não haverá quem te atemorize, não haverá quem cause dor a você, não haverá nações que venham sobre a tua vida. Haverá sim a promessa de Deus guardar Jacó, Deus guardar Israel. Mas que nessa manhã você faça esse compromisso com Deus, de que venha sobre a tua vida somente o que Ele quer, somente o que Ele deseja, somente o que Ele almeja, para que a vontade do Senhor seja estabelecida. E que nada mais além disso.
que você possa se livrar dessa mochila pesada, dessa mochila que pesa, dessa mochila que muitas vezes vem nos trazendo dor, escravidão, e não é isso que Deus almeja. Amém? Eu vou fazer uma oração. Glória a Pode, Deus. pode ser, Flávia? Amém. Pode sim, irmão. Depois, se alguém quiser comentar, fica à vontade. Amém. Senhor, eu te engrandeço, Pai, nesse dia, Senhor, que se inicia. Deus, obrigada, Senhor, por falar conosco, que nós não somos escravos mais, Pai. Não temos que ter a mente, Senhor, escravizada. Não temos, Senhor, que ter a mente, Pai, que é durante o tempo que estivemos escravizados, tinha uma mente. Agora nós temos que buscar em Ti o renovo da nossa mente. Deus, que o peso, essa mochila de pedra não haja nas nossas costas, Pai. Que não haja, porque sim, o nosso inimigo ele está despojado, ele está destruído, mas que não haja sobre nós peso além do que precisamos, além, Senhor, do que queremos não, além do que o Senhor quer para nós. Nos ensina, Senhor, a administrar, nos ensina, Senhor, a identificar, Senhor, abusos, Pai, para que possamos repreender. Nos ensina, Senhor, a gerir o nosso tempo, a saber, meu Deus, discernir, Pai, e saber o que o Senhor quer para nós. Pai, nos ajuda, nós não somos escravos, Pai, nós somos livres em Ti. Somos livres, Pai, meu Deus, justamente para fazer, Senhor, o que o Senhor quer que façamos. Deus, repreende toda a escravidão que quer recair nas nossas costas. Deus, todo espírito de escravidão que quer recair sobre os nossos, Pai. Seja repreendido nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina a fazer, nos ensina a ter a mente renovada em Ti, Pai. Meu Deus, sim, com obediência, Pai, mas também, meu Deus, sabendo o Teu propósito e o Teu querer sobre as nossas vidas, Pai. Cobre-nos com o Teu sangue. Fica conosco, Senhor. Fica conosco nesse dia. E que o Senhor venha, meu Deus, nos abençoar e continuar falando conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém.